Sessão 226, 16 horas e 4 minutos, dia 11 do 3 de 2021. Beleza. Vamos lá. A Sala Branca, ela tá diferente hoje, é como se houvessem várias mini televisões, pequenas telas de televisão assim ao redor de toda a sala. Tá, você sente alguma coisa específica que você deveria fazer com os monitores ou não? Não, o que eu tô sentindo é enjoo. Tá, Tô sentindo o lado esquerdo do corpo todo espasmar, com movimentos involuntários e ao mesmo tempo parece uma espécie de paralisia facial só do lado esquerdo. sei. Você consegue perceber alguma presença no seu campo? Sinto, mas é bem distante, é como se estivesse muito fraco o sinal. Tá, você sente algum sintoma de ajuste energético ou é mais próximo a uma tentativa de incorporação ou de transmissão? Então, parece incorporação e ao mesmo tempo parece transmissão e parece ajuste energético, as três coisas ao mesmo tempo, porque esse enjoo não é normal. Não, então. Hoje nós vamos falar de alguns comandos estelares específicos. Muito bom. Beleza. Eu percebo uma presença e agora se manifesta na minha tela mental a imagem de uma figura masculina com uma espécie de roupagem, de uniforme. É um prata. Parece. É prateado, mas é um prata muito brilhante. Prata, alumínio, sei lá, é uma cor muito viva, assim, interessante. É uma espécie de roupa e uma capa. É uma Certo. capa que atravessa de forma transversal a altura do peito e se vincula a uma espécie de ombreira. Bom, esse ser ele está falando sobre a questão dos comandos estelares e alguns aspectos que são desconhecidos, outros foram modificados de forma proposital à medida que as pessoas estão nesse planeta procurando mais informações sobre assuntos desse aspecto. O nome dele é o subcomandante Alf, Alf, Alfior, Alfior, Alf, Alfior. É algo muito parecido com isso, não sei se é exatamente isso. Certo. E ele vem falar do comando Astar. Imaginei. Inicialmente, não existia comando Astar. O comando Astar, como existe de fato, ele não é como é transmitido nos processos de canalização do planeta. Inicialmente, a ideia de criar-se uma estrutura partia de uma necessidade de criação de um ponto de atenção por parte dos primeiros canalizadores que trouxeram, usando conceitos e expressões de línguas antigas, como Astar Shehan. E a partir de então criou-se uma matriz holográfica que passou a ser usada por seres de agendas mais negativas. E passou a ser alimentada essa mesma matriz holográfica com a energia de fé, esperança,
adoração, devoção, porque usa os mesmos arquétipos que foram criados para manter essa humanidade dentro de dogmas religiosos, mesmo que de forma inconsciente. Nunca ninguém pensou que o comandante da hipotética nave, ou do comando como um todo de todas as naves aglomeradas, poderia ser um ser de qualquer estrutura biológica, que não humano-humanoide. Mas houve a necessidade de criar-se um símbolo pautado em um arquétipo adâmico para reforçar o mesmo processo de sustentação de outros mecanismos ligados à ideia de salvacionismo. Os arquétipos são os mesmos, mudam alguns aspectos e de tempos em tempos se repetem. E como medida de segurança, devido a esse processo se repetir em outras realidades, não só nesta realidade, não somente neste planeta, mas com outros messias ou projetos que na sua raiz, origem, muito antes da atual civilização, ou muito antes deste planeta ser trazido para cá, já haviam sido projetados e consolidados com muito êxito. O comando referenciado como Ashtar, em essência, substancialmente falando e diretamente falando, ele não existe. Porém, houve a necessidade de interferência da matriz holográfica criada, que estava sendo alimentada com muitas mentes que iniciavam seu processo de emancipação, vencendo muitos dogmas religiosos ancestrais, processos de formação ideológica e filosófica que auxiliavam na sustentação da mesma grade de pensamento, o que naturalmente geraria um atraso maior no processo de expansão das consciências que estavam fazendo parte desse programa. E no caso dessas mentes que estavam ávidas por conhecimentos novos, foi-lhes entregue um novo Salvador. E de forma muito fácil, este foi inserido, e como um processo muito natural, como toda e qualquer criação de ordem mental, para ser mantido, basta que seja alimentado para que cresça e ganhe vida e passe a agir parcialmente de forma autônoma. Parcialmente porque ainda assim existem mentes e seres que coordenam essa matriz holográfica. Vocês chamam isso no planeta Terra com muitos nomes, e um deles é o mito da caverna de Platão. Porém, existem algumas mentes mais alinhadas com a sua consciência maior, com o seu eu superior, o seu eu matriz, que não admitem e criam processos de revolta até certo ponto saudáveis, que mantêm a mente questionando o tempo todo e não se atrelando ou se vinculando a movimentos, seitas, doutrinas, filosofias, religiões. De uma certa forma consegue aprender e absorver as suas essências, chegando a coletar os seus mistérios e segredos, mas não se apegam, não a tomam como verdade absoluta. E nesse ínterim, mentes que observaram que não é necessário um processo de salvação, partindo do princípio que este mundo de ordem periférica, com um grau de expressão de consciência extremamente reduzido, não é o único dentro desse quadrante que passa por movimentos de o que vocês chamam de transição. Mas ainda assim, algumas mentes dominadas pelo próprio ego e na
emancipação dos movimentos de sintonia com outras consciências de fora da matriz holográfica terrestre tiveram seu sinal interceptado, fazendo com que sintonizassem-se com consciências que atendem a outros processos, outras agendas. E essas agendas encontraram uma forma de se manterem por mais tempo no poder. A necessidade de criar mais um ídolo, mais um Messias, mesmo que seguindo a tendência forte e crescente na época do movimento ufológico desse planeta, conseguiram abrir as portas para que mantivessem os seus processos de domínio e de controle. Essa comunicação, ela surge nesse momento para que todos que, com esses canais que estão sendo abertos, com esse meio de comunicação, através dessa estrutura que é utilizada deste projeto, possam questionar ainda mais aquilo que acreditam e que tomam como verdade. Porém, dentro desse processo da criação de uma matriz holográfica que representa um comando estelar de salvação da humanidade perdida em um mar de pecados, em um mar de impossibilidades ascensionais, usando uma linguagem mais moderna, mais esotérica, houve necessidade por parte de comandos ligados a uma aliança que atendem a planetas em processos de emancipação como esse, assim como existem milhares de outros planetas. Este não é exclusividade. Houve a intervenção. E essa intervenção acabou criando uma linha paralela, onde a mesma matriz holográfica ela foi reaproveitada. E nós temos nesse momento, ironicamente falando, um comando Ashtar que se comunica com as mesmas consciências que o idealizaram e com muitos médiums conhecidos e famosos nesse planeta. Informações misturadas e a grande maioria sem base de sustentação. Informações que instigam apenas códigos instintivos em vocês, de medo, de sobrevivência, de subserviência, de idolatria, de adoração. E a outra etapa desses canais de comunicação é o processo de intervenção que nós realizamos como uma tentativa de equilibrar o processo para que evitasse que mais mentes com potencial de abertura, para que pudéssemos auxiliar nos processos de ativações, conseguissem sintonizar, mesmo que através de uma matriz holográfica que foi criada de forma artificial. Ou seja, o comando Ashtar não existe de forma prática e direta, mas ainda assim, agora ele existe. Mais precisamente, há 30 anos atrás, nós fizemos a intervenção nessa matriz holográfica, que é chamada de comando Ashtar, para que a aliança pudesse se valer de alguns canais. E aí nós voltamos à questão de canais que questionam, que não aceitam verdades absolutas, que questionam os seus processos de forma a manter uma mente saudável e aberta para que não sejam impregnados de forma tão fácil por aqueles que resolvem dissuadir, enganar, através de infiltração nas comunicações. Isso favorece para que canais realmente comprometidos, não com o seu próprio ego, com a sua vaidade, nem com os louros da fama que todo esse movimento traz no planeta atualmente, mas comprometidos com o processo sincero e de certa forma natural que ocorre com a coletividade e de certa forma com cada indivíduo, não apenas da estirpe adâmica, mas de outros projetos que foram inseridos paralelamente neste planeta. Eu suponho que até aqui muitas coisas tenham ficado claras, porém dúvidas vão ser geradas. Portanto, faça suas perguntas.
A mensagem de Astar, aquela na Inglaterra, durante uma transmissão televisiva, ela era parte de um processo programado da espiritualidade ou ela já era falsa, mas sim foi aproveitada pela espiritualidade? Quanto isso foi arquitetado para auxílio desde sua concepção? A intervenção, ela seguiu de forma clara à medida que se observou que modificaram-se apenas alguns aspectos da linguagem. Em essência, a linguagem é a mesma repetida nos círculos religiosos, dogmáticos. Nós utilizamos essa mesma matriz para que, em nome do comando Astar Shehan, ou seja, em nome dessa matriz holográfica, pudessem ser transmitidos para canais específicos mais alinhados e menos conectados a esses ideais de glória e de vaidade, de maneira a manter a sustentação de alguns projetos, de alguns programas. De forma semelhante ao que acontece não apenas através desses canais que compõem esse projeto, mas em muitos outros, vocês são ativados e sintonizados através do código genético a nível físico e a nível mais sutil, através de um processo de programação a nível quântico, ou seja, é subatômico. E toda a comunicação realizada, ela é portadora de chaves específicas que vão acionar em alguns indivíduos que fazem parte dessa massa processos de busca a nível interior, levando em consideração que o processo de busca a nível interior ele possibilita que você olhe para fora de maneira segura, pois você não busca mais fora de você algo que você é. O processo de olhar para dentro de si através de introspecções pautadas em um conjunto de equações a nível quântico, matematicamente falando, possibilita que a matéria da realidade deste mundo que vocês estão inseridos, ela possa ser mais maleável. É uma resposta de ressonância direta com os corpos que vocês estão utilizando dentro da matriz holográfica terrestre. Para que não soe como uma mudança de sentido dessa conversa, uma digressão, a primeira comunicação feita em nome de Comando Astar Shehan foi utilizada por parte dos seres de agenda negativa. E por mais que essa informação trazida nesse momento possa ser contundente e, de certa forma, gere conflitos ideológicos, gere revolta por parte de muitos seguidores, eu peço que, ao publicarem essa comunicação, não tenham medo, justamente porque o problema não está na comunicação, em nenhuma delas, inclusive nas comunicações que são transmitidas em nome de uma matriz holográfica criada artificialmente. A questão é a necessidade de cada ser das suas buscas, ou seja, cada um está no seu processo. Porém, originalmente, esses processos de comunicação em massa
por parte de entidades extraplanetárias estava programado há muito tempo, e seres que compõem a agenda de interesses próprios, muitos fizeram partes do alto escalão das hierarquias ou comandos e estruturas, porém se tornaram dissidentes, desertores, traidores, dentro de uma linguagem mais política e mais fácil de ser compreendida. E esses mesmos seres utilizaram estratégias que já estavam há bilhões de anos traçadas para mundos em fases semelhantes ou em fases mais tenras do que este planeta. Porém, usando isso de uma forma muito direta para seu próprio interesse de suas agendas. Por isso que eu enfatizo o comando Ashtar Sheran. Substancialmente, praticamente, ele não existe da forma como é idealizado e imaginado. Isso foi plantado holograficamente, mas o princípio deste método de comunicação em massa, ele é legítimo, porém ele foi distorcido, usando expressões que fazem parte de movimentos religiosos, de seitas, filosofias, para que se crie uma ideia verossímil acerca do que está sendo transmitido. As comunicações que são utilizadas acabam gerando processos extremistas no tocante ao aspecto emocional do ser humano. Ora, emoções e comoções agradáveis, pois atendem como parte de uma crença que é carregada dentro de cada um de vocês. A crença é diferente do processo de fé, pois crença resume aquilo que você deseja que seja verdade, porque uma vez alguém disse que era verdade, você tomou para você essa verdade, acreditando que é verdade, que é a verdade última dos fatos e absoluta. Crença parte de um princípio de necessidade. Crença parte de um princípio de necessidade que seja verdade. Certo. Porém, a fé, não a religiosa, mas o movimento interno de sintonização com aspectos sutis da própria consciência que se comunica de forma ininterrupta com os seus níveis adjacentes, é totalmente diferente da crença, pois a fé é um vínculo interno, caminhos mais seguros do que a necessidade de tomar caminhos alheios, aproveitando-se desses extremos movimentados através de comunicações e de códigos específicos que também são usados, pois partem do mesmo preceito tecnológico, codificação através da comunicação. Porém, vocês não ouvem e não sentem, mas se sintonizam. Então, ao passo que vocês têm sentimentos de fé projetados, modelados através de uma crença entregue, vocês têm sentimentos de medo, de raiva, de revolta, de ódio e de inadequação, pois muitos de vocês criam ideias errôneas acerca do processo de experiência. O porquê que eu não fui salvo, resgatado pelo comando Ashtar ou por outros comandos estelares? O que eu estou fazendo aqui neste planeta ainda? Por que eu sofro? Por que essa experiência é tão dolorosa? Será que meus karmas são tão grandes e numerosos, incontáveis vidas de karma, de escolhas erradas, que eu não mereço ser salvo nesse momento? Eu aceito idolatrar o líder do comando Ashtar. Pode ser que dessa forma eu seja visto, eu seja vista. E uma vez fazendo esse movimento, fica muito mais fácil de eu ser aceito na comunidade de uma nova era de mais luz, de mais amor, de mais bondade, de mais liberdade. Uma era dourada. Porém, os extremos são utilizados.
E os aspectos mais instintivos latentes no ser humano são excitados à medida que comunicações usando tecnologias muito antigas, muito avançadas, desconhecidas em boa parte pelas mentes mais proeminentes e avançadas da ciência de vocês, não conseguem compreender. E isso provoca um efeito de ressonância que atrasa o processo de conexão com a vossa própria consciência, o seu próprio eu superior, levando em consideração que as respostas estão dentro. E por mais que essa colocação pareça um tanto simplória e básica, da perspectiva de todo o processo de conexão com a consciência, com a sua mônada, com a sua supramônada e todas as escalas criadas da distribuição de energia da fonte diretamente ao nível mais denso e básico da estrutura da matéria. É importante que se compreenda o caminho, ele é interno. Somente trilhando o caminho interno de autoconhecimento é possível olhar para fora sem se confundir, sem se perder, sem se iludir. De maneira que todas as outras escolhas apresentadas, por mais que sejam escolhas alheias, caminhos alheios, podem ser vistos como realmente são, sem filtros, sem camuflagem. E esse é o grande problema. Uma humanidade ainda enfraquecida em bases religiosas e em uma necessidade ancestral, empírica de salvacionismo, facilmente cai em armadilhas como essa. E levando em consideração todo esse processo, foi necessário que se criasse uma intervenção de maneira a utilizar alguns canais mediúnicos e intermediários para canalizar, transmitir mensagem de vários comandos em nome da matriz holográfica chamada Comando Ashtar. Então vamos fazer uma síntese. A ideia da matriz holográfica do Ashtar ser utilizada de forma negativa é como se... É muito difícil para a gente que está aqui encarnado compreender, mas no momento em que isso foi estabelecido, vamos dizer por erros negativos, ao mesmo tempo já se tomou a ciência e também já se contragolpeou o fato. Podemos dizer isso, né? O processo de neutralização deste movimento muito bem engendrado, ele ocorreu não de forma imediata, porque era necessário observar qual seria o resultado, levando em consideração os pontos que já foram mencionados com relação à necessidade ancestral e empírica que vocês carregam devido à matriz religiosa mundialmente implantada. Poucos são os movimentos ou religiões, quase inexistentes atualmente, que não trazem essa ideia de um modelo de um Salvador. Então isso só se transferiu dentro de uma perspectiva um pouco mais ampla, com um viés extraplanetário ou extraterrestre. Muitas mentes conectadas através de processos iniciáticos trouxeram mensagens por muitos e muitos e muitos séculos de verdadeiros mestres, seres que contemplam a própria luz atingida através do seu processo de ascensão. E isso é legítimo, mas em nenhum momento esses mestres ou seres que atingiram graus de desenvolvimento da sua própria consciência se valeram desses processos para criar movimentos em seu nome. Isso é uma deturpação por parte de seres humanos carentes e desconhecedores da sua origem, da sua realidade, e parte de mentes que sabem da verdade. Então, respondendo essa pergunta, inicialmente era necessário observar até onde esse processo seria conduzido, para que, uma vez estabelecido, inclusive o padrão de comunicação da matriz holográfica com a mesma grafia,
com os mesmos fonemas, com a mesma estrutura linguística por parte de médiuns canalizadores, houvesse a intervenção de forma mais exata, ou seja, uma intervenção que criasse um padrão de distinção entre os processos originais e a nova metodologia que foi aplicada nesta mesma matriz. Ou seja, nesse momento você tem ainda canalizadores, canais conectados à matriz original, e você tem canalizadores, e esse número cada vez mais aumenta, conectados à matriz que foi interferida. Isso, para que seja compreendido, não é separado por lados, por bem ou mal, mas por frequência. Existe uma frequência específica na comunicação de seres que ainda estão nesse planeta e que seguem suas próprias agendas de acordo com seus interesses. E existe um padrão específico de comunicação por parte de outros comandos que compõem essa estrutura que criou a intervenção. Muitos de vocês inconscientemente sentem mais medo ao ouvirem uma mensagem do comando Ashtar Sheran hoje em dia do que notas de alegria, de prazer, de esperança, de bem-aventurança, de contentamento. E isso ocorre justamente pelo padrão de comunicação através de tecnologias que são utilizadas para que mais e mais mentes sejam sintonizadas e mais códigos sejam implantados no seu DNA, criando assim um processo de retardo no despertamento e na expansão natural que ocorre com as consciências deste planeta e de outros planetas. É um movimento cíclico, cósmico, natural, irreversível, mas ele pode ser interferido, atrapalhado, atrasado. Vamos usar essa expressão. Então, por parte dessas tecnologias que são utilizadas, nós utilizamos da mesma forma, criando padrões de ondas que ativam esses códigos no seu DNA, na estrutura primordial de formação dos seus corpos sutis, de maneira que se cria um canal de conexão direta entre a estrutura monádica e a sua programação original, o seu eu superior, e os seus corpos inferiores. Então, todos aqueles que buscam de forma interna o seu processo de reconexão, naturalmente não vão buscar um salvador externo. Já compreenderam que não é necessário. Já compreenderam que não há nada de errado com a experiência. Caso contrário, poderiam culpar o que vocês chamam de Deus, pois ele sim seria o culpado de uma vida de sofrimento, de dor e de uma experiência limitada. Pois, afinal de contas, essa inteligência seria responsável por ter colocado todos aqui para viver dessa forma, sob o controle, sob o jugo, sob a dominância de seres extremamente negativos que fazem oposição a ele, aonde você tem a necessidade de escolher de qual lado você pertence. Quando se perde a perspectiva semântica do lado em que você pertence e se compreende a perspectiva do estado vibracional, pois realmente se entende que tudo é energia, porém organizada e rearranjada de infinitas formas diferentes para poder cumprir o processo de manifestação da consciência a nível multidimensional, partindo de uma fonte que estrutura esse universo holográfico e tudo que existe dentro dele. Fica mais fácil de compreender que não há necessidade do processo de entrega do seu poder pessoal e da vitimização,
se existe um culpado, com certeza este é Deus, da forma como vocês o concebem. E o mais curioso é que pessoas que irão ouvir essa mensagem a considerarão uma heresia contra uma instituição religiosa estabelecida. Afinal de contas, é uma afronta a Deus. Mas não percebem elas que o processo de condenação deste próprio Deus que criou essa experiência simulada, essa matriz de experiência, é feito através de uma acusação de um culpado velado por elas mesmas. A gente pode dizer que a ideia de fazer sincretismos com Ashtar nasceu então dessa ideia da salvação e vitimização, né? Tipo, sincretismo é chamar Ashtar de Miguel, ou associar ele a Serafis Bey, ao Caboclo Sete Cruzilhadas e por aí vai. É tudo uma necessidade humana, mas que também foi fomentada, né, pelos negativos, é isso? Toda matriz holográfica, quando é criada, ela estabelece pontos de conexão para que possa ser sustentada. Uma vez sustentada, é expandida. Uma vez expandida, ela cria novos pontos para se retroalimentar. O que isso quer dizer? Que independentemente do movimento religioso, da seita ou da doutrina, vocês vão encontrar os mesmos arquétipos sendo correlacionados para criar uma ideia de amplitude, de cobertura por parte da manifestação de um ser que atende a todos os gostos, necessidades, religiões, movimentos, filosofias. Independentemente do arquétipo do caboclo ou de um arquétipo arcangélico, você tem os mesmos pontos de conexão que servem como retroalimentadores de uma matriz conceitual, essa matriz holográfica, que é sustentada por muitas mentes que estão alinhadas sem perceber. Há uma necessidade irresistível de serem salvas, pois existe o medo de serem condenadas à perdição eterna, de serem condenadas ao esquecimento quando houver um movimento de arrebatamento através de uma grande nave-mãe, quando houver, hipoteticamente falando, o seu processo de desligamento da matéria e a condenação através de um inferno ou de qualquer estrutura legada das religiões. Porém, essa interferência criada, assim como interferências que foram feitas em outros comandos, como comandos arcturianos, pleiadianos, sirianos, antarianos, canopianos, alfa-centaurinos, lirianos, conselhos que se manifestam através de canais específicos. Todos esses movimentos são passíveis da interferência por parte de seres com interesses específicos em manter um restritivo consciencial dentro do código que naturalmente será ativado dentro de cada um de vocês. Existe vários níveis de limitação que foram projetados nessa matriz biológica que vocês experimentam e chamam de corpo. Eis o motivo pelo qual muitos de vocês não compreendem que o processo dito como ascensão, ele não se conclui da forma como vocês compraram essa ideologia. Para muitos, a ascensão é apenas uma palavra,
É uma palavra que traz um sentido deturpado, levando em consideração que tudo que compõe a matriz de manifestação da consciência nos níveis mais densos está delimitada por parâmetros específicos, porque a energia só pode se manifestar aonde ela possui vias para ser percorrida. O corpo físico existe através de uma estrutura de canais específicos, modelados por uma rede de partículas que formam outras partículas, até chegar na molécula, na célula e nas demais estruturas que possibilitem o tráfego da energia em uma determinada quantidade específica. Ora, se você pensar que o processo de ascensão, de combustão, de ativação de todos os canais específicos necessários para que a sua consciência possa se expressar em uma totalidade mais ampla através de um corpo físico e através disso desperte poderes sobre-humanos, sobrenaturais, fosse necessária, com certeza não ocorreria e não ocorrerá através do corpo que vocês estão utilizando nesse momento. Para que seja mais claro e mais direta essa parte específica, a ascensão é um processo que compõe várias etapas da existência de um ser e não um movimento que é criado através de processos específicos e especiais de grupos, de seitas, de doutrinas, de religiões, de movimentos, de indivíduos, sejam eles autoproclamados mestres, gurus, iniciados, contatados, ascensionados. A ascensão é um processo que contempla múltiplas fases da existência de um ser. Naturalmente que, ao se observar grandes mestres que vocês conhecem na literatura e na história, não pode se compreender a outra face do processo de manifestação daquela consciência. Vocês veem apenas a figura do mestre, mas não compreendem o que existe por trás da manifestação. Ou seja, a estrutura que suporta toda a matriz de manifestação daquela consciência em um corpo que não tem os mesmos parâmetros limitantes, o que possibilita que esse mesmo mestre possa realizar feitos tidos como milagre, como transformar a água em vinho, andar sobre as águas, transformar chumbo em ouro, teletransporte, abertura de pequenas fendas espaço-temporais e outros processos que não são conhecidos e provavelmente são difíceis de dar crédito. Essa parte da comunicação ela é muito importante porque nós estamos vivendo em um momento onde a intervenção por parte de agendas específicas que realizam muitos acordos de concessão de direitos e deveres, levando em consideração que a expressão da dualidade ela é permitida, pois assim é. Todavia, quando existe um desequilíbrio por parte de um processo que está em pleno andamento, como o que é chamado de transição de mundos ou transição planetária, que é nada mais, nada menos que um ciclo que se repete de acordo com as necessidades e capacidades de abrigo da estrutura do próprio campo planetário e de toda a biosfera para abrigar quantidades maiores e mais elevadas de energia disponíveis e que provocam processos de modificação, inclusive na consciência do ser que habita esse globo terrestre, esse orbe. Então é importante que se compreenda quando existe um desequilíbrio por parte de algumas agendas na interferência de programas específicos, há a intervenção. Muito bem. A gente pode classificar
a intervenção, no caso de Ashtar, com um funcionamento semelhante ao que acontece com as falanges da Umbanda, onde diversas consciências elas se plasmam para transmitir suas mensagens, mas originalmente não são a plasmagem, o arquétipo em si, mas outro ser? Essa pergunta é muito oportuna. Quantos de vocês neste planeta têm condições a nível de quantidade de energia abrigada na estrutura da sua matriz de manifestação biológica para enviar um sinal fora da grade planetária? Um sinal forte o suficiente para criar uma conexão e um canal seguro com qualquer consciência extraplanetária? Muito poucos. E esse é o grande problema, o grande motivo pelo qual os arquétipos que são utilizados se vestem desses mesmos arquétipos, mas são utilizados por seres que estão aprisionados dentro de um processo da própria matriz holográfica planetária. Seres que não conseguem, como antes tinham a sua liberdade de atravessar portais e navegar entre certas dimensões, devido a fatores restritivos, utilizam desses mesmos mecanismos através de processos sofisticados de tecnologia de plasmagem, onde os canais da Terra, os médiums, menos sintonizados com o seu próprio eu superior, numa necessidade de fama, de notoriedade, de expressão dentro do coletivo e do social, se valem dessas comunicações para terem a sua importância garantida. Então esses arquétipos são utilizados deliberadamente. Porém, como foi dito, muito poucos indivíduos, seres do gênero masculino e feminino, conseguem ter um quantum energético forte o suficiente para romper a grade de energia que está ao redor dessa matriz holográfica planetária, ao ponto de sintonizarem, criando um canal de comunicação seguro, sem a interferência por parte desses seres que estão aqui ou ao redor dessa matriz. E isso possibilita uma comunicação mais fiel, de acordo com a necessidade do que deverá ser transmitido. Por isso que eu reforço, muitas mensagens tidas como canalizações de muitos comandos, e não excluindo o comando Ashtar Sheran, despertam sentimentos estranhos que, sem perceber, mantêm muitos de vocês aprisionados nas mesmas teias. Do ponto de vista da matriz holográfica que foi gerada, para sentimentos instintivos de sobrevivência, de medo, de culpa, ativando ou reforçando padrões com base em contratos e outras estruturas a nível consciencial que fazem parte do processo multidimensional de manifestação da consciência de vocês em inúmeras realidades, mantendo vocês com um peso mais que necessário, ou melhor dizendo, um peso desnecessário. E isso impede que, diante do processo de desencarne, vocês consigam atravessar etapas necessárias no que nós chamamos de processo de ascensão, como um conjunto de etapas que contemplam a experiência existencial. Certo. Mas normalmente, então, quando nós, por exemplo, nos deparamos com um Ashtar Sheran, muito pode ser simplesmente um mentor nosso, alguém querendo passar uma mensagem importante, mas utilizando-se da força do arquétipo devido à nossa maneira de se ligar a ele. Seria isso? É possível, porém há de se observar que qualquer entidade, seja ela da matriz holográfica planetária, ou seja,
os seus mentores que ainda fazem parte da ancestralidade terrestre como membros do seu próprio clã espiritual, ou da sua alma grupo, ou da sua estrutura de consciência multidimensional, pouco se valem de artifícios ou de meios como esse. Mentores que estão alinhados com processos que fazem parte de protocolos já conhecidos por essas estruturas, não irão utilizar arquétipos como esse, já conhecidos. Muitas vezes isso parte de seres, consciências ou entidades que estão preocupadas em afagar o ego do canal. Entendi. Tá. Isso é importante. Vocês possuem uma memória a nível celular e a nível espiritual ou estelar, como vocês gostam de dizer. Essa memória, em muitos, não foi corrigida. Essa memória traz padrões de comportamento que são instintivos, como, por exemplo, a necessidade de adoração por parte de um medo inconsciente de ser condenado em um processo desconhecido, como o próprio processo da morte física. Esse mesmo medo inconsciente cria um mecanismo que pode ser transvestido de algo belo a ser louvado, a ser considerado como uma parte positiva do processo de experiência. Esse mesmo medo instintivo cria mecanismos para sobreviver nas suas memórias. Então, como parte desse processo a nível inconsciente, na coletividade planetária, bem como nos registros acásticos do próprio campo do planeta, isso cria um elemento de reforço desses mesmos ideais, e isso facilita o processo dessas matrizes holográficas como essa, de comandos como Ashtar Sheran. Falando a grosso modo, nós deveríamos nos preocupar em saber quando o Astar é arquetipado por um ser de agenda negativa, ou simplesmente isso diz respeito a cada um de nós, não vai afetar o coletivo? Como a gente pode se preocupar a nível comunitário com relação a isso? Eu diria que não é necessário o temor ou a preocupação com relação a se a mensagem é verdadeira ou se ela é falsa. Ainda assim, o processo mais válido é o autoconhecimento, porque toda vez que você entrar em ressonância com uma mensagem que carregue o pressuposto de que haverão 3 dias de escuridão sobre o orbe terrestre, por exemplo, isso pode ser interpretado de muitas formas. Ainda assim, mensagens como essa, que são trazidas para serem interpretadas de forma literal, gerando uma precipitação no campo emocional dos indivíduos que são conectados com essa busca, e é uma busca verdadeira e legítima por um processo de conexão com outras estruturas, outras consciências que estão fora do campo do orbe terrestre, e isso é legítimo, porém ainda vibram no medo, ainda vibram na necessidade instintiva de serem salvos. A necessidade instintiva de serem salvos é o que faz com que ressonem naturalmente com mensagens que são utilizadas e manipuladas por seres de agendas que atendem a objetivos próprios. Naturalmente, o processo de medo inclui o movimento instintivo de pertencer a algo maior. Porém, o pertencimento
ele deve ser encarado como algo natural do processo de experiência e de expansão, e não algo forçado, aonde se cria uma porta com a qual, se você tiver a chave, se você fizer parte do movimento específico, se você adorar determinado ser, ou arquétipo, ou estrutura, você tem a chave para atravessar essa porta, e logo você é o escolhido, você é o eleito, e você não vai mais sofrer, e você será salvo. A necessidade de salvamento, de salvação, ela parte de um medo instintivo. E esse medo deve ser combatido. E ele só pode ser combatido através de um processo de autoconhecimento, onde o que é conhecido como uma verdade externa, ela pode ser vista com a sua verdadeira face no momento que você tem conexão com os caminhos internos. A sua estrutura interna, criada por autoconhecimento, por experiências, provoca em você a compreensão de que você apenas está numa experiência, que o julgamento é puramente humano. Os médiums têm que se preocupar em trazer a mensagem pela frequência de Astar certa, ou o mesmo que você acabou de dizer vale para os médiums? Exatamente. Muitos médiums acabam criando mecanismos mentais que acabam atrapalhando no seu próprio processo de sintonização com seres que estão além da grade energética planetária. A preocupação de todo canal, ou de todo médium, era trabalhar no seu processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de vitimização. A ideia de que se é prisioneiro, exilado, por mais que muitas almas tenham sido direcionadas através de processos semelhantes a essa expressão utilizada, ainda assim tudo faz parte de um processo de continuidade da existência, sem julgamentos. Os médiuns acabam muitas vezes criando uma ideia de seletividade desnecessária, aonde são parte especial de um todo coletivo, são uma espécie de casta específica que merece ser salva, que merece ser incluída, que merece ser a primeira a pisar no interior de uma nave física. Porém, isso foge completamente dos parâmetros da realidade. Os médiums deveriam se preocupar em criar formas de ampliar o seu autoconhecimento no sentido de experimentarem a sua experiência, mesmo que a nível físico, para que outras possam ser contempladas. Enquanto houver o processo de ignorar a sua expressão de consciência na materialidade, na fisicalidade, através de um veículo físico, sentindo-se parte especial de uma casta, ou seja, de um grupo seleto de despertos, de seres ascensionados ou candidatos a uma ascensão ilusória, dificilmente conseguirão conectar ou ter um quantum energético forte o suficiente para romper a barreira energética do planeta. Isso possibilita que outras consciências que estão dentro da grade energética planetária interfiram neste sinal de pedido de ajuda ou de entendimento e passem comunicações com elementos que soam como verdade porque atendem àquilo que o médium deseja ouvir, porém provocando uma distorção. E esse médium levará essa comunicação para outras pessoas que, uma vez sintonizadas ainda com padrões de medo instintivos e inconscientes, transmitirão para outras pessoas e irão interiorizar como uma verdade absoluta partindo da sua crença, ou seja, daquilo que gostaria que fosse verdade. Vamos pensar um pouco na agenda negativa, observando o processo. Qual é o benefício deles nessa alimentação através da fé? Como isso acontece e o que se ganha
com isso? Porque a gente não entende. A gente emana, se associa através das nossas crenças, envia essas energias, não sabemos para onde. Então, como funciona isso nesse processo do outro lado? De uma forma muito simplificada. Tudo no universo é energia. A energia, ela não tem, na sua essência mais pura e primitiva, um padrão que possa ser caracterizado como bom ou mal. Existem seres que atuam em agendas tidas como negativas porque atendem a benefícios próprios sem se importar com o coletivo e os seus processos individuais de expansão, de crescimento, de conhecimento, de desenvolvimento. Esses seres atingiram determinados graus de expressão da própria consciência nos veículos inerentes a essa expressão. Um ser de quarta dimensão comporta uma quantidade energética, ou seja, o seu campo tem uma expressão de radiação extremamente superior a um ser de terceira dimensão, ou terceiro nível de densidade. Naturalmente, ao se desligar de processos e mecanismos naturais de absorver essa energia para sustentar a sua estrutura natural, precisa encontrar outras formas de fazer esse processo de suprir a sua necessidade, a sua carência energética. Então, o processo de vampirização por parte desses seres ocorre usando tecnologias específicas que geram a canalização da energia da matriz holográfica artificial para que possam, através de suas câmaras especiais, se alimentar dessa energia de fé, de adoração. Ela serve literalmente aos santos e aos demônios. A mesma energia. Isso prova, de uma forma direta, que a fonte é uma só. E que tudo que existe faz parte do todo. E que cada um utiliza da forma como necessita e compreende. Naturalmente que existem processos que delimitam essas agendas justamente pela necessidade de expansão e desenvolvimento das consciências dentro de um programa como este, programa planetário. Então esses seres que se alimentam dessa matriz holográfica utilizam desses mesmos mecanismos que são despertos naturalmente através de processos religiosos, através de movimentos religiosos. Uma vez que existe um medo instintivo, e o medo está sempre atrelado a não conseguir vislumbrar aquilo que é desconhecido, aquilo que não se pode controlar, que não se pode dominar. O medo do desconhecido, o medo de perder, e não saber o que fazer quando se perder, e não saber o que fazer quando se está perdido, o medo de não saber o que acontece quando se perde tudo, dentro dessa perspectiva do apego, gera naturalmente uma rede de conexão com todas as estruturas que se alinham de forma frequencial a esse mesmo sentimento. Então, os seres que se alimentam dessa matriz precisam manter as suas estruturas nos níveis de densidade correspondente. Eis o motivo pelo qual seres de determinadas densidades ou níveis dimensionais utilizam-se de processos semelhantes a uma variação mais avançada da fotossíntese, levando em consideração que a energia de uma estrela supre todas as necessidades daquele ser enquanto manifestação de consciência naquele veículo físico, naquela estrutura específica, para que ele possa sustentar tudo que o corpo
que foi plasmado dentro da sua matriz genética possa contemplar. Ou seja, todas as habilidades, capacidades e as suas necessidades. Então, em resumo, a energia é energia, mas ela pode ser direcionada e utilizada para fins específicos. E no caso desses seres em questão, que escolheram de forma arbitrária, deliberadamente se desconectar de modelos de alimentação que remetem diretamente ao processo de sintonia com canais da fonte, escolhem vampirizar seres menos desenvolvidos. E isso acontece em todos os universos. Bom, eu acho que de minha parte, acho que essas são as perguntas que eu tenho. Acho que eu não tenho outras perguntas para essa sessão, né? Sobre isso. Tem alguma coisa, algum tema que ficou necessitando agora para essa comunicação, talvez muito relacionado à necessidade de contrapor algumas mensagens nesse período de pandemia, né, que nós não falamos? Neste momento não há necessidade, levando em consideração que tudo que precisava ser transmitido no exato momento em que foi sintonizado por parte dos canais deste processo de comunicação ou deste projeto foi cumprido. Então é importante que se compreenda o momento em que a humanidade está vivenciando, essa necessidade de olhar para a sua estrutura interna, desenvolver autoconhecimento, desenvolver autocontrole, não sucumbir a processos de controle externos, não sucumbir ao medo instintivo que leva à necessidade de salvação e, portanto, leva à necessidade de se idolatrar ou de se cultuar. Vocês têm uma expressão neológica que nós poderíamos utilizar nesse momento que chama-se ufolatria, levando em consideração que há apenas a substituição das figuras emblemáticas que atuam nos bastidores da humanidade para o processo de salvação, porém esse processo nunca chega. E esse é um ponto de atenção que todos deveriam criar. Por que todas as mensagens que são anunciadas ano após ano não se cumprem? Nesse momento, onde existe uma carência muito grande de respostas devido a situações delicadas que fazem parte do processo de experiência, muitas pessoas buscam por respostas e acabam no meio do caminho devido à sua frequência de medo, sintonizando com o que vocês chamam de falsos profetas, falsos mestres, falsos gurus, falsos iniciados, falsos contatados. E este processo cria na mente dessas pessoas que, de forma desesperada, buscam a verdade, buscam interromper o seu sofrimento, mais um mecanismo para serem enganadas, devido à sua necessidade de serem salvas, de serem selecionadas, de serem eleitas, para que possam adentrar em um novo processo existencial. De nossa parte, não há nada mais a ser transmitido. Certo. Você chegou a dizer a sua localização, sua raça? Eu não me recordo. A minha estrutura, ela contempla a miscigenação de algumas raças que não foram catalogadas, mas a minha estrutura de manifestação desse corpo bioplasmático é humanoide. Nós estamos próximos ao quadrante de Vênus,
E nesse momento, vocês irão receber comunicações de locais distantes que, de uma certa forma, criam uma ponte de sintonização por meio de uma rede de comunicação para que outros códigos sejam disponibilizados. É importante que vocês compreendam que não é apenas o vídeo, o material, o conteúdo postado em uma estrutura digital, em um servidor. E esse mesmo conteúdo, apenas quando é assistido por um público específico, atinge os seus objetivos. Uma vez que postado, esse conteúdo naturalmente, através da tecnologia utilizada, libera os códigos necessários através da rede de informática, da rede de computadores, da internet, para que outras pessoas, na busca de conteúdos semelhantes, que façam menção específica através de uma intenção de pesquisa, onde essa intenção atrela a emoções, a palavras específicas, naturalmente cria um processo de ressonância com esses códigos, o que faz com que os nossos objetivos sejam cumpridos. Perfeito. Muito bem. Então a gente agradece a comunicação. Se não tiver mais nada para passar. Nós agradecemos essa possibilidade. Tudo que foi transmitido até agora, por mais que seja de origem duvidosa e temerária, levando em consideração que contraria o status quo espiritual desse planeta, deve ser analisado, observado, levando a pontos de reflexão sobre o que vocês estão fazendo, o que vocês estão buscando. Qual que é o real objetivo da experiência que vocês estão realizando nesse momento? Ou seja, naturalmente que verdades absolutas não estão sendo transmitidas aqui, mas também tudo que foi transmitido deve ser considerado como pontos de reflexão, sem que haja medo de sequer consumir esse conteúdo na ideia de que será desviado do seu propósito ascensional. Isso não irá acontecer. O propósito ascensional, como foi dito de forma repetida nessa comunicação, é parte de um conjunto de etapas da consciência na sua expressão existencial. Ou seja, ao ouvir essa comunicação, ao consumir os conteúdos desses canais, ou deste canal, ou dessa estrutura, ou deste projeto, você não será corrompido ou desviado. O desvio ocorre naturalmente por parte do afastamento que os indivíduos provocam através da preguiça de investirem no seu próprio despertar, no seu processo de autoconhecimento, no seu processo de questionar todas as verdades estabelecidas. Dessa forma eu encerro essa comunicação, agradeço e me despeço. Muito obrigado, importantes palavras. Cara, minha cabeça tá explodindo, velho. Então, comunicação na mensagem. As pessoas sempre perguntaram pra gente, né? Cadê Astar Cheirando? Vocês não falam aí? Vocês não falam com os caras? Cadê ele? Por que ninguém Cara, falou dele? Porra, velho, desculpa a expressão aí, não sei se vai ser cortado isso, mas, cara, que vídeo, que assunto polêmico, cara. Sim, vai ser difícil. Eu não sei se o enjoo no estômago e a dor de cabeça é talvez por causa da minha resistência em estar
em estar transmitindo. Pode ser, pode ser. Nossa, Assim, foi sensacional. Então, cara. Rapaz. Cara, eu tô com muito enjoo, velho.